Tem médicos na sua família ou você foi a primeira? Não, eu Estudar medicina, quer dizer. é, o meu pai, ele trabalha como representante comercial de uma empresa de oftalmologia, então ele entra em muito centro cirúrgico para dar curso sobre as máquinas que ele vende. Sim. Então ele trabalha na área de oftalmologia, e ele convivia com bastantes médicos porque ele era vendedor. Eu Então gostei dele. eu Adoro também, e eu vendedor. gosto mais da parte de vendedor dele. Só que ele me vendia a parte de ter contato com o centro cirúrgico como a melhor parte. Subconscientemente, eu gostava muito mais dele vendedor, dele comercial, dele ligando. Eu via ele no carro, assim, e viajava grandes distâncias para ver médicos, para levar máquina. E eu via ele sempre no carro vendendo, e não sei o quê, não. E é tão legal esse processo de venda. Eu ficava fascinada quando criança. Mas ele me vendia assim: os meus amigos médicos ganham muito bem, muito melhor que eu. Você precisa seguir nisso. Você vai ser um sucesso. Você é inteligente, você consegue. Basta você se esforçar. Então, foi ele que me colocou essa pilha de virar oftalmologista. Só que aí eu entrei na medicina já não vendo oftalmologia como um caminho. E, na verdade, eu não tinha nem parado para pensar muito no que eu queria caso eu tivesse liberdade de escolha. Porque eu me via num lugar de uma família classe média. Então eu buscava muito ascensão, eu buscava muito servir, eu buscava muito ser feliz, e eu sabia que ia ter uma fase da minha vida que eu ia me dedicar muito mais, mas em algum momento ali com uns 30 anos, eu ia começar a colher frutos desse Uhum, esforço, que ia ser uhum. muito grande na casa dos 20. Então eu comecei a estudar muito porque eu já queria encurtar esse tempo e passar de primeira, para daí depois eu cursar os 6 anos de medicina, fazer minha especialização e aí empreender na área médica. Eu queria ser dona de clínica, queria depois que a clínica não precisasse mais de mim, que eu Você só já começou a gerisse. estudar medicina já querendo empreender. Esse era meu plano a longo prazo. Não era de fato trabalhar para alguém, era virar minha própria chefe. Então, De onde veio isso? Esse desejo de empreender, sabe, de ser protagonista. De onde veio? eu Que acho é meio que contraintuitivo, né, o médico, logo no começo da carreira dele, querer fazer medicina pra poder empreender e ser dono de uma clínica, geralmente as pessoas querem aquela parte mais do atendimento, mais aquele contato com o paciente. veio do meu pai também, porque ele contava a história de um oftalmo que era dono de um hospital de olhos. E ele falava assim: esse que mais ganha bem. E esse aqui é o que mais tem tempo livre. Então, o que eu queria? Eu queria ser feliz, eu queria ter liberdade, porque o dinheiro não faz sentido. O dinheiro, pela liberdade que ele traz de escolha para você, que para mim eu vejo muito mais sentido. Então, eu quero ser uma pessoa que tem tempo para cuidar dos meus filhos, quero ter tempo para minha família, quero ter tempo para numa terça-feira, se eu quiser viajar, ir para a Indonésia, eu quero poder fazer isso, eu quero ter liberdade de fato. Então, eu queria ascender, eu queria ir para um lugar onde os meus pais não estavam, mas eu queria fazer isso de maneira honesta e eu via a medicina como um caminho. E eu sempre amei servir, eu sempre amei fazer o bem para os outros. Então, a medicina unia tudo isso, né? Você chegou a terminar? Eu fiz 2 anos, não fiz nem 2 anos de medicina. Como é que foi o papo quando você falou pro seu pai: "Não vou mais"? Desde o comecinho, quando eu entrei na faculdade, eu já falava: não tô me identificando muito, mas vou seguir, eu consigo fazer. Aí eu chegava pro meu pai e meu pai era mais tranquilo. Ele: filha, dá uma pensada aí. A minha mãe era: isso aí é coisa de jovem, vai tocando. Minha mãe sempre foi mais rígida. E esse papo não mudava, não mudava, não mudava. Falava pro meu avô, principalmente. Meu avô era o mais, assim, não existe a possibilidade de você parar de fazer. E cada pessoa tinha o seu feedback. Mas eu fui conversando com outras pessoas mais abertas, pessoas mais novas também. E eu fui criando essa liberdade muito antes do tempo que eu tinha planejado pra mim. Do tempo devido, dos meus próprios pensamentos, do meu próprio mapa de vida que eu tinha traçado. Então, quando eu me vi nessa liberdade, eu comecei a refletir muito mais o que eu de fato quero fazer na minha vida, o que eu de fato quero viver agora, o que eu de fato me vejo fazendo no futuro. Quem me ajudou muito a decidir se eu continuava ou não foi a Isabela Matti, Ai, que legal. porque ela falou assim, Ela é maravilhosa, né? ela é maravilhosa, Ela é ela maravilhosa. falou: se imagina no auge das 2 opções. Então, se imagina com uma família linda, morando num lugar muito legal
e palestrando, ajudando as pessoas com o que você faz hoje, expandindo as suas redes sociais, expandindo o seu conhecimento sobre isso para você conseguir atingir mais pessoas positivamente com o que você já faz hoje e, de fato, impactando muitas vidas. Agora, se imagina sendo uma médica de sucesso, também com uma família muito bonita, mas isso talvez futuramente, porque é mais difícil de conciliar. E o que mais me gerava uma sensação de eu quero muito viver isso, o que mais meu coração pulava de alegria só de pensar, era nessa opção de encurtar, entre aspas, o caminho, porque eu tinha me dado a possibilidade de escolher, quando na verdade na medicina eu já não me via exercendo isso. Eu me via terminando a medicina e aí voltando para outro caminho. Quando você toma uma decisão. E a Goodday foi a primeira empresa que você fundou? Não foi. Como é que foi exatamente essa linha tênue de você, tipo, não é seu caminho, obviamente você já foi comunicando com seus pais para falar assim, ó, verão, e eu entendo um pouco, né, eu fui um cara que eu acabei largando também a faculdade no final, para me dedicar à minha carreira de vendas na época. E tem um lance de você querer a quem você ama, dar orgulho para quem você ama, né? Só que é aquela coisa. Só que é uma decisão que você tem que tomar e falar assim, cara, mas não vai ser pelo caminho no qual eu não sou feliz. Eu tenho que achar as minhas vias pra dar orgulho pra quem eu amo. Porque quando você encontra a via de outras pessoas pra dar orgulho a quem você ama, você até fica feliz de dar orgulho, mas você fala assim, pô, eu fiz pra todo mundo e me esqueci. Né? E todo mundo que tá aqui não pode se esquecer. E eu queria ver quando você começou a empreender. Primeiro, qual foi o seu primeiro negócio? Eu criei uma marca de roupas esportivas e eu fiz ela lá no comecinho de 2023, de 2022 para 2023, e foi muito mais difícil do que eu imaginava, foi muito mais conflituoso do que eu imaginava, e os perrengues eram tantos que naquela época eu não tinha maturidade para lidar com eles e para de fato amar muito o que eu fazia a ponto de me dedicar mais e resolver aquilo e continuar. Então eu entreguei a minha parte para os meus sócios e foi a minha primeira experiência. Não durou muito tempo. Eu dou graças a Deus que aconteceu do jeito que foi, porque me deu uma maturidade nova para daí ir para Goodday com outro olhar. Esse rompimento da primeira sociedade foi um paralelo de quando eu estava virando sócia dos meus sócios. Mas foi antes de lançar a Goodday, porque foi muito engraçado. Eu conheci os meus sócios, a gente não tinha produto, mas a gente já virou sócio. Então eu vou lançar uma coisa com vocês. E agora, o que a gente vai lançar? Não sei, mas a gente vai fazer junto. Essa química é tão legal, né, cara? Você tem química com alguém, e aí... Porque é aquela, assim, o como a gente dá um jeito, mas o com quem tem que ter essa certeza, né? Quando você fala assim, com quem? Aí tá, e você conheceu eles, e aí você, de onde veio a ideia da Goodday? A gente ia fazer um caderno, você acredita? Pra quem não sabe o que é Goodday, explica pras pessoas. Goodday é uma marca de suplementação em gummies. Então, a gente começou com a creatina em gummy, a gente foi pra Morning Gummy também depois, lançamos outros sabores de creatina em gummy, e agora a gente tá expandindo o portfólio com melatonina, e agora outros ativos que a gente quer transformar em gummy. A gente tá tentando fazer pré-treino, a gente tenta fazer coisas que dá para ser usada em corrida, mas assim, é muito difícil de chegar numa coisa que a Anvisa permite, numa fórmula estável. Então, por enquanto, o nosso portfólio é isso. Está enxuto, mas a gente quer muito expandir. E tá num momento muito bom para fazer isso. Eu sabia que eu adoro de portfólio enxuto, assim, sabe? Eu também gosto, sabia? E ser referência na creatina foi o que fez a gente crescer. E é o que faz a gente mais crescer até hoje, porque é o nosso principal produto. E eu gosto muito de ser bem nichado. E ficar em gummy. Isso é muito importante pra mim na Goodday. E não é algo que eu vou abrir mão. Mas A creatina em gummy explodiu, né? É. É a mais vendida? É a mais vendida. A de frutas vermelhas é a mais Foi vendida. o primeiro produto que eu consumi na Goodday. Que tá sempre esgotada, por sinal. A gente tem até um problema de fornecimento. O problema é bom também, né? Eu Eu sei que é um problema, ter que gerenciar aquela expectativa dos clientes e tudo mais. Mas é aquele, entre aspas, problema de quem deu certo. mas é um É problema dor do que crescimento, né? é a dor do crescimento e que freia o nosso crescimento, que podia ser maior. Mas, mesmo assim, é um crescimento que eu fico muito feliz. Eu e os meus sócios, a gente não imaginava que ia acontecer de maneira tão rápida. A gente muda a meta, vira e mexe, a gente tá mudando a meta desse ano, porque a gente tá chegando muito perto e não tem que mudar e aumentar. E graças a Deus, tá assim. A química entre vocês é boa?
muito, a gente se entende demais. Eu e os meus sócios, desde a da primeira chamada que eles falaram assim: "A gente quer lançar um produto com você", desde esse dia já fiquei apaixonada pelo jeito que eles trabalham, que eles são corajosos, que eles têm esse espírito jovem de fazer acontecer. E tem vezes que a gente tem que trabalhar muito, principalmente agora pré-natural tech. A gente trabalha muito, a gente fica o dia inteiro, às vezes noite, e resolvendo tudo para sair tudo da melhor maneira possível, porque querendo ou não, a gente está trabalhando também com a minha imagem. Então, eles terem esse cuidado, para mim sempre foi algo muito importante, porque eu já entrei na Good Day, eu já fundei a Good Day sendo Manucity. Então, Manucity já gerava muito lucro, Manucity já gera muito faturamento sozinha. Mas agora, para eu conseguir fazer uma empresa que vale a pena, eu tenho que manejar muito bem esse uso de imagem.